no domingo, tempo comum, nos convida a uma vida verdadeiramente coerente. Vocês estão participando do retiro, depois a gente poderá aprofundar melhor essa coerência de vida, mas gostaria de modo breve nessa homilia, recordar as palavras que nós escutamos do Evangelho e na segunda leitura de hoje. A segunda leitura de hoje, o último versículo nós escutamos: vós ainda não resistis até o sangue na nossa luta contra o pecado. Essas palavras do autor da carta aos Hebreus nos faz compreender que nós precisamos verdadeiramente combater em nós tudo aquilo que é contrário à nossa vocação, ao nosso chamado, à nossa vocação primeira, que é a vocação à santidade. E evidentemente que quando nós estamos vivendo um caminho de santidade, nós estamos vivendo de modo coerente a nossa vocação. A santidade exige de nós radicalidade evangélica. Nós podemos estar na comunidade, nós podemos ser consagrados e viver uma vida medíocre. Todos nós sabemos disso. Nós podemos viver uma vida completamente contrária àquilo que Deus nos chama. E a gente precisa sim olhar para dentro de nós e reconhecer até que ponto eu não estou sendo infiel ao chamado, até que ponto eu me deixo converter por Deus, pela graça de Deus. Resistir ao pecado é, na verdade, dizer sim à santidade. Resistir ao pecado é, na verdade, afastar-se de tudo aquilo que vai gerar em mim algo que é contrário à minha eleição, ao meu chamado. E eu não digo isso simplesmente para alguém que também é uma consagração, porque a santidade é para todos nós. A santidade faz parte da nossa vida, da vida de todo batizado, porque todo batizado trilha o caminho de consagração. O batismo já é uma primeira consagração. Mesmo que nós não fôssemos consagrados ou caminhando para uma consagração de vida, a santidade seria uma exigência. Vocês sabem muito bem que não existe céu sem santidade. Não existe como nós entrarmos na presença de Deus sem santidade. E é por isso que existe o purgatório. O purgatório é justamente essa purificação do amor para que eu possa entrar na presença daquele que é santo. Para que eu possa entrar na presença daquele que de fato é perfeito. E claro que Deus conhece a nossa fraqueza. O grande problema que a gente pode, muitas vezes, no nosso caminho de consagração e também na nossa vida vocacional, é nós não entendermos que existe um real apelo de Deus à conversão. E cada um de nós, sem exceção, eu e cada um de vocês, precisamos olhar para todos os aspectos da nossa vida, todos. Eu tenho os meus desafios, que eu preciso lutar, eu preciso a cada dia me deixar tocar pela graça de Deus, que eu preciso me converter. E cada um de vocês tem também desafios. Cada um de vocês, claro, se a gente não tem desafio, porque na verdade ainda não começou o verdadeiro autoconhecimento. Enquanto a gente reza, a gente se conhece. Parte do pressuposto que todo mundo aqui reza. E se todo mundo reza, ao
aquilo que na nossa vida é fragilidade, que a gente precisa ter mais atenção. Eu preciso ter atenção com aqueles aspectos que estão diante dos meus olhos e que eu preciso realmente, a cada dia, dar passos. Quando você olha para a tua vida hoje, você reconhece que a tua vida hoje é mais virtuosa do que a sua vida antes de você conhecer a Deus? Se você disser para mim que não, é um absurdo. Porque é natural que nós, ao longo da caminhada, nós nos convertamos. É natural que ao longo da caminhada a nossa vida vá sendo transformada. Nós não somos perfeitos, evidentemente, mas nós reconhecemos progresso na nossa vida. Nós reconhecemos um caminho real de conversão. Preciso tocar concretamente nessa hora. E claro que é preciso resistir a tudo aquilo que o mundanismo espiritual, tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que a nossa humanidade ferida pelo pecado, porque meu irmão, o seu combate, ele será constante, porque você traz uma humanidade que foi ferida pelo pecado. Você foi ferido pelo pecado. Você recebeu a herança de Adão e traz dentro de si essa humanidade ferida. E a graça de Deus, a cada dia, vai gerando em nós essa obra de redenção. O Evangelho de hoje, Jesus diz algo que é enigmático, principalmente para nós que somos da comunidade católica. Nós afirmamos que Jesus é a nossa paz, é o shalom do Pai. E Jesus no Evangelho de hoje diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Essas palavras a gente quando escuta, porque imagina, não seriam palavras que nós associaríamos a Jesus, a nosso Senhor. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Evidentemente que Jesus não veio trazer divisão, mas a divisão vai acontecer à medida que, quando nós optamos por Deus, vai acontecer de imediato uma rejeição do mundo contra nós. E essa rejeição, inclusive, pode vir da nossa família. Todos nós gostaríamos muito que a nossa família conhecesse, experimentasse o amor de Deus. Todos nós. Mas talvez alguns de nós completamente toquemos em membros da nossa família que não amam a Deus. E a gente precisa rezar sempre por eles. Eles não são nossos inimigos. Pelo contrário, eles fazem parte da nossa vida e nós amamos profundamente aqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que fazem parte da nossa família. Mas, quando Jesus entra na história do homem, começa a existir essa divisão. Não a divisão provocada por Jesus, porque Jesus veio para salvar a todos. Jesus veio para, através do derramamento do seu sangue, salvar a toda pessoa humana. Todas as pessoas humanas foram salvas pelo sangue redentor de Jesus na cruz. Porém, nem todas as pessoas acolheram esse grande dom da salvação. E nós que acolhemos, precisamos caminhar cada dia, dar passos, não
voltarmos atrás. Imagine que você um dia teve uma experiência tão profunda de Deus e depois você joga a toalha. Você diz: não, eu quero retomar minha vida. Quantos fazem isso? Eu quero retomar minha vida. Eu quero ter a minha vida de volta. Mas a minha vida de volta é, na verdade, a vida do pecado. Porque todos nós, quando temos uma experiência com Deus, começamos a ter a nossa vida sob o nosso governo. A experiência de Deus é que nos faz estar aqui, dando passo para uma consagração. O governo da nossa vida é realmente ter a posse da nossa vida e ofertá-la, e escolher aquilo que é santo, aquilo que é perfeito. Isso é governar a nossa vida. Por isso, queridos irmãos, para que isso aconteça e seja permanente, é preciso que esse fogo divino, que um dia aquecer o nosso coração, ele seja potente. É preciso que a gente sempre permita que o Espírito Santo reaqueça o nosso coração. Porque se nós hoje estamos aqui, é porque nós tivemos uma experiência muito profunda com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos fez conhecer a verdade, e a partir dessa verdade nós nos afastarmos daquilo que era contrário à vontade de Deus. Encontramos o amor e precisamos permanecer neste amor até o fim dos nossos dias. Por isso é preciso pedir o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós somos realmente fracos. Sem o Espírito Santo não existe vida. Sem o Espírito Santo, sem esse fogo divino, não existe um caminho progressivo para a santidade, um caminho de aperfeiçoamento interior. Sem o Espírito Santo não existe uma consagração fiel, não existe um caminho real de conhecimento de si e de coerência de vida. Que Deus nos dê essa graça, esse retiro que vocês estão fazendo ao longo desses 2 dias possa ser ocasião de repensar o caminho que vocês estão criando e dar novos passos de conversão. Louvado seja